Olá, que bom que você está aqui no canal Keila Camila Escritos, um espaço dedicado à expansão da consciência, ao desenvolvimento pessoal e à construção da melhor versão de nós mesmos, por meio de reflexões profundas e textos que provocam transformação. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que, apesar de o nome ser bastante conhecido e estar presente em muitas situações decorrentes de comportamentos, ainda é cercado por julgamentos e interpretações equivocadas. A inveja. Dito isso, esse sentimento, muitas vezes disfarçado de motivação, pode se manifestar de formas sutis ou intensas. E o mais importante, pode agir dentro de nós sem que percebamos. E eu posso afirmar isso com propriedade porque já senti, já fui tomada por ele e foi somente quando comecei a nutrir minha mente com informações por meio de estudos e leituras que consegui alcançar a clareza necessária para identificar seus efeitos, suas armadilhas e principalmente o caminho para neutralizá-lo. Bom, neste vídeo quero te convidar a olhar para esse sentimento com mais profundidade. Vamos entender o que realmente é a inveja, o que acontece com a nossa mente e com as nossas atitudes quando estamos sob seu efeito, e como podemos transformar esse padrão emocional que tem uma procedência maligna em consciência, maturidade e evolução. Portanto, se você busca se conhecer melhor, desenvolver sua mentalidade e construir uma versão mais elevada de si mesmo, esse vídeo pode ajudar muito nesses processos com a adição de novas informações e, consequentemente, o avanço da clareza e expansão mental. Logo, estamos juntos nessa jornada de lucidez e despertar. Pois bem, ao digitar no Google a palavra inveja, de imediato nos deparamos com diversas definições que, à primeira vista, parecem exatas. No entanto, ao analisá-las com a mente mais informada e esclarecida, é possível perceber que, embora sejam válidas, ainda são incompletas. Isso porque a inveja carrega camadas profundas de complexidade emocional e social que não podem ser plenamente compreendidas por meio de explicações superficiais. Dito isso, dependendo do nível de desenvolvimento em que se encontra a mente da pessoa que acessa essas informações, elas podem, em vez de contribuir para a resolução de conflitos internos, levá-la a interpretações equivocadas e comportamentos distorcidos. Além disso, a forma como cada indivíduo absorve e reage a essas informações está diretamente ligada ao seu grau de maturidade emocional, clareza mental e autoconhecimento. Pois bem, entre as primeiras descrições que encontramos estão: 1. Inveja ao desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. 2. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outro. 3. Objeto da inveja. Certamente, essas informações são algumas das situações que o sentimento da inveja provoca. Logo, julgar uma pessoa somente com base nelas pode levar a grandes equívocos. Acontece que essa vontade de ser igual e ou possuir o que é do outro ser não se limita aos bens materiais em si. Na verdade, o alvo da inveja são as qualidades, virtudes e a forma de ser e viver do outro, ou seja, o que ele é em sua totalidade, e não apenas o que conquista. Afinal, conquistas podem ser comparadas a acessórios. Sem o ser que os sustente e saiba usá-los com autenticidade, perdem completamente o valor. Logo, a inveja é, antes de tudo, dirigida ao ser, e não às conquistas em si. Além dessas definições, o próprio Wikipedia oferece uma explicação mais ampla sobre a inveja, abordando diferentes ângulos desse sentimento. Nisso, deparamos com a informação de que a inveja é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem. Acontece que raramente é discutido com profundidade sobre a raiva despertada pela inveja, uma situação que leva o indivíduo a desejar ser igual ou possuir o que é do outro, tanto coisas materiais quanto qualidades inerentes ao ser. Logo, esse desejo, por sua vez,
acaba conduzindo a pessoa a se interessar por tudo aquilo que o outro se interessa, gerando uma reação natural do ego que desperta outro sentimento, a emulação. Pois bem, a emulação nesse contexto é uma forma de competição silenciosa, em outras palavras, dissimulada e ou velada, cujo objetivo é superar o outro em tudo que ele é, escolhe fazer, se interessa e faz de maneira espontânea. Dessa maneira, torna-se comum observar aquele que age a partir da sua autenticidade, naturalidade e originalidade, enquanto que inveja passa a agir com base nos passos dele, ou seja, por meio de atitudes de cópia e emulação direcionadas à pessoa que desperta o desconforto em seu ego. Assim, essa situação inevitavelmente alimenta uma raiva que, em determinados contextos, é frequentemente confundida com a raiva originada do sentimento de indignação. No entanto, aqui estamos nos referindo especificamente à raiva desencadeada pelo sentimento da inveja, uma emoção que nasce da frustração ou do incômodo do ego diante da melhoria observada no outro. Essa melhoria, por sua vez, faz com que o outro se destaque dentro do contexto em que ambos estão inseridos, seja de forma direta, como na convivência cotidiana, ou de forma indireta, como acontece atualmente nas redes sociais. Logo, esse tipo de reação revela um conflito interno que muitas vezes passa despercebido até mesmo por quem o sente. É uma resposta emocional silenciosa, mas poderosa, que se manifesta quando o ego se vê ameaçado pela evolução alheia, especialmente quando essa evolução é espontânea, legítima e visível. Portanto, consciente dessa realidade, vamos abordar cada informação apresentada aqui separadamente para que possamos alcançar uma compreensão mais clara e profunda sobre o que está por trás de cada situação que aparece de imediato como resposta nas buscas sobre a inveja no Google. Antes de tudo, é fundamental ter em mente que cada manifestação da inveja decorre de fatores diferentes. Logo, seu grau e a forma como se expressa podem variar de pessoa para pessoa. Portanto, é necessário destacar que os principais elementos que influenciam essas manifestações são o nível de maturidade emocional, o desenvolvimento pessoal, o grau de autoconhecimento e, em muitos casos, a espiritualidade também costuma estar envolvida. Dessa forma, quanto mais baixos esses níveis estiverem, maior será a tendência da pessoa a agir movida por sentimentos negativos, a começar pela comparação. Como consequência, ela poderá sentir uma espécie de ranço pelo que observa no jeito de ser natural da outra pessoa, ou o chamado desgosto diante da felicidade e prosperidade alheia. Além disso, esse tipo de reação costuma surgir em mentes que ainda não avançaram em seus processos internos de amadurecimento e autoconhecimento. Na maioria das vezes, trata-se do ego em ação, ou seja, ao perceber que o outro se destaca naturalmente por ter feito escolhas mais conscientes e alinhadas, o ego se sente ameaçado e reage. Essa reação pode se manifestar de formas distintas e se intensificar por meio da emulação, uma forma de competição disfarçada, já que todo ser carrega uma tendência natural de querer se sentir em vantagem e vitorioso em alguma situação ou contexto. Dito isso, de um lado, é importante esclarecer que, dependendo do contexto e dos estímulos vivenciados ao longo do desenvolvimento de cada pessoa, essa tendência pode ser intensificada. Logo, esse grau intensificado pode levar à violência, tanto de forma velada quanto escancarada, pois tudo depende do contexto e das situações envolvidas, ou seja, sempre vai variar de pessoa para pessoa. Por outro lado, há um ângulo igualmente relevante: situações em que a inveja está envolvida, mas não necessariamente partindo de quem é acusado de senti-la. São pessoas que não estão agindo ou sentindo inveja, mas que, devido ao tipo de atitude que externam, são frequentemente associadas a ela. Logo, dentro desse contexto, é necessário esclarecer que, à medida que atingimos um maior grau de maturidade, aprendemos a interpretar situações sociais com mais cautela. Dessa forma, a mente passa a compreender que nem tudo o que aparenta ser é de fato genuíno. Muitas vezes trata-se de uma encenação cuidadosamente construída para transmitir uma mensagem velada.
Assim, mentes mais atentas percebem essas dissimulações em poucos segundos e, por isso, podem reagir com indiferença ou até desdém, não pelas conquistas em si, mas pelas atitudes que as sustentam, evitando assim a comparação, ou seja, quanto maior o nível de consciência, clareza, realismo, entendimento e informação numa mente, menos essa pessoa sentirá a necessidade de se comparar ou de sentir inveja pela vida do próximo, especialmente em reação às conquistas. Pois bem, essas reações de indiferença costumam ser direcionadas às atitudes e não às conquistas em si, mas são facilmente confundidas com inveja ou até mesmo com egoísmo. Por isso, é essencial observar que por trás de um sentimento existem múltiplos ângulos que precisam ser considerados para evitar julgamentos equivocados. Contudo, ao analisarmos essa situação por um ângulo menos profundo, numa camada mais superficial, percebemos que quando alguém sente raiva ao ver outra pessoa feliz, ou ao observar seu modo autêntico de viver, celebrar conquistas legítimas e expressar suas qualidades com naturalidade, isso revela uma carência profunda de autoconhecimento. Também evidencia que a maturidade emocional ainda não está bem desenvolvida. Logo, essa raiva é, na verdade, um reflexo direto da frustração por não ter cultivado em si, em sua própria vida, aquilo que admira ou inveja no outro, invalidando assim a própria capacidade de ser, fazer e chegar onde tem potencial natural, mas que ainda não alcançou a visão completa. Por isso, acaba se comparando a ponto de sentir ranço e raiva pelo que observa no outro. Certamente, esse tipo de sentimento também revela uma tendência humana ao egoísmo. O incômodo surge quando o outro alcança algo que ainda não foi conquistado por quem observa, e ao perceber que esse outro chegou na frente ou está executando à sua maneira, a raiva se intensifica. Assim, o desejo inconsciente é que as conquistas aconteçam primeiro para si, e, se possível, exclusivamente para si. Bem, tudo que foi falado até esse ponto é fruto de experiências e observações dentro do contexto sociedade. Portanto, são situações reais. E mais, muitas pessoas que vivem nesse ciclo de comparação constante e ressentimento acabam tomando decisões baseadas no que observam acontecer na vida dos outros. Logo, esse é um dos efeitos mais silenciosos da inveja e raramente é reconhecido ou discutido de forma completa e honesta. Além disso, há quem considere as ações de cópia e emulação como motivação, ignorando completamente a maleficência desse sentimento, que são os casos em que a inveja leva a pessoa a agir com atitudes corruptas, desonestas, maléficas e até mesmo com violência extrema, que em situações mais graves terminam em assassinatos. Pois bem, em paralelo a essas situações comuns, no que se refere ao sentimento da inveja, o mais curioso é que há pessoas que, ao terem acesso às definições básicas que aparecem logo nas primeiras buscas do Google, essas mesmas pessoas passam a rotular qualquer crítica ou reação negativa às atitudes delas como, entre aspas, inveja. Além disso, há casos em que há pessoas que ignoram completamente suas próprias condutas, que em algumas vezes costumam estarem recheadas de desonestidade e trapaças. O problema é que chegam até mesmo a fazer escolhas copiando escancaradamente os interesses alheios, e ainda se colocam como vítimas de uma suposta inveja alheia, sendo que não se atentam que andaram fazendo escolhas com base nas ações, escolhas e interesses alheios, o que em si comprova a motivação do sentimento da inveja e o da emulação. Assim, constrói uma narrativa onde todos ao redor estariam, entre aspas, morrendo de inveja do seu suposto brilho e das suas conquistas, quando na verdade o que está em jogo são as consequências diretas das suas próprias atitudes e escolhas, que na maioria das vezes são negativas e como consequência as críticas. Portanto, geralmente estão relacionadas às suas posturas e comportamentos e não ao fato de estarem, entre aspas, subindo na vida e obtendo sucesso, como gostam de pensar e acreditar. Situação 2.
desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Bom, esse tipo de situação acontece, mas até chegar nesse ponto do texto já foram soltas várias afirmações sobre algumas das principais razões que levam uma pessoa a querer ser igual a outra e a desejar a possuir o que o outro tem. Logo, se ainda não entendeu, está tudo relacionado ao nível da maturidade, que tem uma relação direta com a quantidade de experiências e informações registradas e despertadas conscientemente na mente. Por consequência, tem uma relação direta também com o nível que se encontra o próprio autoconhecimento. Dito isso, à medida que nos tornamos mais despertos, passamos a perceber com clareza que muitas escolhas são sustentadas por mentiras, distorções da verdade e manipulação de situações e pessoas na tentativa de sobressaírem, e ainda sustentando as escolhas com atitudes de cópia, imitação, emulação e trapaças. Dessa maneira, ao tomarmos consciência disso, uma das reações mais naturais é o desdém, ou, em alguns casos, uma atitude superficial de comemoração diante do sucesso do outro. Isso porque, embora as ações demonstrem uma suposta alegria, os pensamentos na intimidade da mente costumam não ser dos melhores, pois sabem da verdade nos bastidores. Logo, antes agir com indiferença do que com falsidade e superficialidade nos sentimentos, apenas para manter uma aparência de pessoa bem educada, ética e que se dá bem com todos, que é o que costumamos perceber nas ações alheias. Pois bem, se você chegou até aqui, parabéns por escolher expandir sua consciência e mergulhar em um tema tão delicado e transformador. A inveja, quando compreendida com profundidade, deixa de ser um tabu e passa a ser uma oportunidade de autoconhecimento, cura e evolução. Bom, espero que esse conteúdo tenha te ajudado a acessar outros ângulos sobre o sentimento da inveja e, assim, alcançar um entendimento mais claro sobre os efeitos que ele pode causar, seja em você, seja ao seu redor. Logo, que esse texto te inspire a seguir construindo sua melhor versão com autenticidade, maturidade e lucidez, cada vez menos se comparando e jamais sentindo ranço ou raiva pelas atitudes e escolhas do próximo. Afinal, o certo é, se você não conhece a pessoa e ela nunca praticou mal contra a sua vida de forma consciente e intencional, não há razão para sentir nem ranço nem raiva dessa pessoa. Portanto, o sentimento nesse caso deve ser neutro, livre de sentimentos negativos e projeções. Sendo assim, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar desse tipo de texto. E claro, se quiser continuar nessa jornada comigo, inscreva-se no canal Keila Camila Escritos e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo e lembre-se, a consciência expandida e despertada juntamente com o autoconhecimento e a maturidade é o caminho para a liberdade interior.